Há mais de 80 anos, este aqui era um dos lugares mais movimentados do Terceiro Reich de Adolf Hitler. Tempelhof, a mãe de todos os aeroportos, o maior aeroporto do mundo entre os anos 30 e os anos 40. Daqui saíam voos comerciais, mas também aeronaves de guerra que iam bombardear frentes em toda a Europa durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a guerra, Berlim foi completamente destruída e depois dividida entre os aliados e os soviéticos, Hitler virou lenda, mas a águia nazista e a mãe de todos os aeroportos continuam aqui. Hoje vamos conhecer as entranhas do aeroporto de Hitler, visitar grandes salões fechados desde o fim da Segunda Guerra Mundial, entrar em um bunker incendiado, pois guardava segredos nazistas e onde ainda sentimos o cheiro de queimado. Os lugares mais sinistros que eu já entrei na vida. Vamos também percorrer as pistas daquele que já foi um dos grandes feitos da engenharia alemã. Vem comigo conhecer os segredos de Tempelhof. A história de Tempelhof começa nos anos 20, com a descoberta do fascínio pela aviação. E ele foi construído para ser o maior aeroporto do mundo, a mãe de todos os aeroportos. Com a chegada de Hitler ao poder, o aeroporto ganhou uma nova dimensão. A ideia era que ele projetasse mundo afora não só a Alemanha, mas Germânia, a capital que Hitler planejava para substituir Berlim. Poucos lugares em Berlim carregam tanta história como o aeroporto de Tempelhof, que surgiu praticamente junto com a aviação, sendo um dos primeiros aeroportos comerciais da Europa. Com a ascensão do regime nazista, a visão para Tempelhof mudou radicalmente. Com os planos grandiosos de Albert Speer, o arquiteto de Hitler, o aeroporto deveria ser o maior do planeta, um monumento à megalomania de Hitler e parte do projeto da capital mundial Germânia. O gigantesco terminal semicircular, construído apenas em parte, ainda hoje impressiona pelo tamanho e pela imponência arquitetônica. Durante a Segunda Guerra Mundial, a aviação civil cedeu lugar às engrenagens da guerra. O aeroporto foi usado para fabricar aviões militares, incluindo modelos a jato, e Tempelhof se tornou uma peça estratégica da Luftwaffe. A águia é um emblema histórico na Europa, especialmente nos impérios romano e posteriormente germânico. Na Alemanha, ela era usada desde a Idade Média como representação de força, soberania e unidade do Estado. A águia nazista, em alemão Reichstadler, durante o período nazista, foi um dos símbolos oficiais do regime de Adolf Hitler entre 1933 e 1945. Ela não foi uma criação dos nazistas, mas uma apropriação e distorção de um símbolo muito antigo da heráldica alemã. O regime nazista adaptou a águia tradicional alemã e a colocou segurando uma coroa de louros com a suástica ao centro. E ela se tornou um símbolo central do aparato propagandístico do Terceiro Reich. Hoje, esse símbolo está proibido na Alemanha, onde a exibição pública de emblemas nazistas é crime, exceto somente para fins educativos, jornalísticos ou artísticos. Mas então, por que ainda vemos a águia aqui em Tempelhof? Simples, essas águias tiveram removidos os elementos que caracterizavam os nazistas, mas elas foram colocadas aqui por Albert Speer a pedido de Hitler. Eu fiz um tour guiado por alguns dos lugares secretos do antigo terminal. Tempelhof ia além da sua função de mero aeroporto. Ele também era um aparato de guerra, com oficinas e linhas de produção de armamentos e aviões. Era como uma cidade, e por isso tinha salas de comando, um enorme centro de controle da aviação alemã e uma infraestrutura megalomaníaca que fazia tudo isso funcionar.
Visitamos um enorme complexo de abrigos antiaéreos, construídos para abrigar adultos e crianças durante possíveis bombardeios que Berlim poderia sofrer, e foi aqui que, durante a Batalha de Berlim na reta final da guerra, que centenas de pessoas se esconderam. As pinturas nas paredes são originais e foram feitas para distrair as crianças que poderiam passar até semanas aqui embaixo. Tempelhof também possuía um bunker gigantesco, de 2 andares, e que foi completamente incendiado pelos nazistas antes da tomada de Berlim pelo exército soviético em 1945. It was actually very modern for the time back then. Yeah. If you have no questions, then feel free. E toda a infraestrutura do bunker ainda está aqui exatamente como foi deixada após o fim da guerra. Este bunker não foi construído para abrigar pessoas, mas todo o acervo de fotos e filmes registrados pelos nazistas era o material usado por Joseph Goebbels, ministro da propaganda e um dos homens mais próximos de Hitler. Era aqui que ficava o grande acervo de imagens dos nazistas. E dá pra sentir o cheiro de queimado até hoje. É uma coisa impressionante. Eu acho que é o lugar mais bizarro que eu já pisei. Surreal isso aqui, gente. Eu não fazia ideia de que isso aqui existia. Gente, olha isso. Caramba! Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, a Alemanha nazista foi derrotada e o país foi ocupado pelas potências vencedoras. A Alemanha foi dividida com os vencedores. O mesmo aconteceu com Berlim, que apesar de estar dentro da zona soviética, foi também dividida em 4 setores. De um lado os Estados Unidos, Reino Unido e França, e do outro lado a União Soviética. E o aeroporto de Tempelhof ficou dentro do setor americano, se tornando uma base aérea dos Estados Unidos dentro da Alemanha. Berlim era uma ilha dentro do território da União Soviética. Em junho de 1948, o clima de tensão na Europa era enorme e Berlim se tornou o epicentro da disputa entre leste e oeste. Naquele ano, os aliados ocidentais introduziram uma nova moeda em suas zonas de ocupação, o marco alemão. Para Joseph Stalin, este movimento foi visto como uma ameaça direta à influência soviética. E a resposta foi rápida e radical. O Exército Vermelho fechou todas as estradas, ferrovias e canais que ligavam Berlim Ocidental à Alemanha Ocidental. De um dia para o outro, 2,5 milhões de berlinenses ficaram isolados atrás de um bloqueio. Sem alimentos, sem carvão e sem suprimentos básicos, a cidade estava à beira de um colapso. Mas os aliados decidiram enfrentar o desafio de uma forma ousada, pelo ar. O que parecia impossível tornou-se realidade. Começou a maior operação aérea de abastecimento da história, conhecida como Ponte Aérea de Berlim. A cada poucos minutos, aviões cargueiros pousavam em Tempelhof, trazendo tudo o que era necessário para manter Berlim Ocidental viva. Carvão, farinha, leite em pó, medicamentos e até mesmo doces, lançados de paraquedas pelos pilotos, que ficaram conhecidos como os bombardeiros de passas. Durante quase um ano inteiro, mais de 270 mil voos foram realizados, transportando cerca de 2 milhões de toneladas de suprimentos. Em maio de 1949, incapaz de quebrar a resistência dos berlinenses e dos aliados, Stalin suspendeu o bloqueio. O episódio ficou marcado como a primeira grande crise da Guerra Fria, e o aeroporto de Tempelhof, que recebeu boa parte desses aviões,
transformou-se em símbolo da liberdade e da determinação de um povo que se recusou a se render. Durante a Guerra Fria, Tempelhof serviu como uma base estratégica dos Estados Unidos, mas também como um aeroporto civil. Um grande contingente de soldados estava baseado no aeroporto e visitamos algumas dessas dependências, incluindo uma impressionante quadra de basquete construída dentro do aeroporto. Nessa época, a lendária Panam estabeleceu uma base em Frankfurt e operava dezenas de voos todos os dias, sobrevoando a hostil Alemanha Oriental e pousando em Tempelhof. E novamente, ele se tornou um dos principais aeroportos da Alemanha e porta de entrada para Berlim Ocidental. E o antigo setor de embarque parou no tempo e está assim desde 2008, quando o último avião decolou de Tempelhof antes dele encerrar suas operações comerciais. Tempelhof fechou pois se tornou obsoleto e a pista pequena para receber aviões maiores. Hoje, o novíssimo aeroporto de Brandenburgo, em Berlim, responde por todas as operações aéreas na capital alemã. Tempelhof é um lugar que ainda guarda muitos segredos, como imensos salões construídos para os líderes nazistas impressionarem os chefes de Estado e mostrar a força e o poder da Alemanha de Adolf Hitler, como este grande salão, que ainda preserva as marcas do passado de opulência, mas também as marcas da guerra. A sensação que temos é que aqui ainda é 1945. E uma curiosidade que há 10 anos atrás eu estive aqui em Tempelhof, mas só do lado de fora, e eu vi esse avião aqui, do lado de fora. Eu vou até colocar algumas fotos aqui para vocês verem, provavelmente vocês estão vendo agora. Esse DC-4 aqui, que foi usado na campanha de reabastecimento, né, de Berlim. Sensacional. Escadinha da Força Aérea Americana.
Bom, gente, sensacional a visita. E o mais curioso é que eu não fazia ideia de que tinha tudo isso aqui dentro. Na verdade, nós visitamos uma parte muito pequena do Tempelhof. A gente visitou 2% do Tempelhof. Tem noção do que existe aqui dentro? Eu não tenho, tá? Mas o que me chamou mais atenção foi o abrigo antiaéreo, obviamente, e o bunker. E aquele bunker que eu mostrei para vocês, o bunker queimado, aquele bunker não era para preservar pessoas, era para guardar fotos e vídeos dos nazistas. E quando a Berlim foi invadida pelos soviéticos, eles atearam fogo em tudo, porque provavelmente ali tinham coisas muito comprometedoras do regime nazista, né? Então, por isso está tudo queimado daquele jeito. E o mais louco é que a gente ainda sente o cheiro de queimado. É nítido o cheiro de queimado lá dentro. Então, assim, um dos lugares mais sinistros que eu já pisei, mas por outro lado, umas experiências mais interessantes também. Isso que a gente vê aqui do Tempelhof é quase nada perto do tamanho dele. É muito louco isso, né? E imaginar que tudo isso foi construído em poucos anos, né? Agora, quer uma informação mais curiosa? Quando os nazistas construíram o Tempelhof, eles não projetaram uma pista, eles construíram apenas o terminal. Porque naquela época os aviões não precisavam de pista para pousar, eles pousavam na grama. Então todo aquele gramado que a gente vê em frente ao terminal era usado como pista de pouso. As pistas foram construídas pelos americanos depois do fim da guerra, né? E por que os nazistas não construíram uma pista? Primeiro, que não existia necessidade, já que os aviões pousavam na grama. E segundo, que a pista teria que ser paralela ao terminal. E se eles construíssem a pista paralela ao terminal, perderia o alinhamento central do terminal. E eles eram muito fanáticos com essa simetria toda, né? O Albert Speer, que era o arquiteto, ele tinha essa fixação com simetria. Então, se você olhar, tudo é completamente simétrico. E olhando uma imagem de cima do Tempelhof, você vê que ele é igual de um lado e do outro. Agora é o seguinte, eu vou tentar chegar até o parque, né? Para a gente poder acessar a pista, já que onde era a pista de pouso, hoje é um parque público. E aqui estamos, minha gente, na parte externa de Tempelhof. Eu estou caminhando agora onde era o pátio das aeronaves, né? O terminal está ali na frente, que a gente acabou de visitar. E aqui ficam as pistas de pouso. Onde mais a gente poderia simplesmente caminhar na pista de um aeroporto, né? Insano isso daqui. Mas por que decidiram fechar Tempelhof? Existiam alguns problemas. Primeiro, que ele fica dentro da cidade e o ruído em volta começou a incomodar as pessoas. Segundo, que ele também não tinha uma pista muito longa, 2.000 metros, impossível de receber jatos maiores ou mais pesados. E também não existia possibilidade de expansão, porque ele é completamente cercado pela cidade. Como em Berlim já tinham outros aeroportos, como o Tegel e o Schönefeld, e o projeto do Brandenburg em andamento, decidiram desativar o Tempelhof. Aqui na frente temos o ponto de toque da pista. Se as aeronaves não tocassem até esse ponto, elas teriam que arremeter. Ainda tem a numeração dela ali, olha, 09L, 09 Left. São duas pistas. E onde mais a gente poderia estar caminhando na pista de um aeroporto desativado, né? Isso aqui é sensacional.
Hoje Tempelhof é um lugar transformado. Suas pistas não recebem mais aviões, mas corredores, ciclistas e famílias. O espaço se tornou um dos maiores parques urbanos do mundo, e o seu imenso terminal, que já serviu a regimes e guerras, agora guarda exposições, eventos culturais e memórias. O aeroporto de Tempelhof não é apenas um vestígio do passado, ele é uma testemunha da capacidade de reinvenção de Berlim, um monumento vivo, onde cada parede e cada metro de pista contam a história de uma cidade e de um século inteiro. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Voo na Janela, siga o canal caso ainda não sigam, e até o próximo vídeo.